E isso se ouve o tempo todo, especialmente dos jornalistas liberais na Áustria. Postura. Precisamos agora mostrar postura. É muito importante mostrar postura. O que é essa postura? Essa postura é a narrativa pró-OTAN transatlântica ocidental. Isso é postura. Eu acho, na verdade, que postura é defender incondicionalmente a paz. É isso que eu quero, mas quando se fala de postura no jornalismo, na verdade significa repetir o que os poderosos no Ocidente dizem. O que antigamente era exatamente o oposto, motivo qual publicações como TASS foram fundadas, a partir do movimento de 68, exatamente pelo oposto. Ou seja, para ser um meio crítico. Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies novamente, hoje em alemão, pois tenho comigo o novo editor-chefe da revista International. Se você acompanhou este canal nos últimos dias, talvez tenha visto meu obituário sobre Fritz Ettlinger, o ex-editor-chefe da revista e também fundador, que começou com a revista há 40 anos e infelizmente faleceu inesperadamente em dezembro. No entanto, a revista continua e hoje tenho comigo o Dr. Dieter Heinisch. Ele é historiador e jornalista especializado na Europa Central e Alemanha, onde atualmente trabalha como correspondente para vários jornais diários e emissoras de televisão. E, entre outras coisas, agora assumiu a chefia de redação internacional. Sr. Dr. Dieter Heinisch, seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Estamos em um nível informal, Dieter. Você assumiu agora em um momento difícil internacional, no sentido de que agora você lidera a redação. Você poderia nos explicar brevemente, para as pessoas que conhecem, que talvez também conheçam o canal do YouTube, como as coisas vão continuar, especialmente com a maravilhosa revista que vocês publicam há muitos anos? Sim, então a boa notícia é definitivamente que continuará. A revista continuará a ser publicada da maneira habitual, ou seja, quando digo da maneira habitual, quero dizer com atividade política, na mesma linha de antes, no mesmo formato e com o mesmo número de edições por ano, ou seja, 6 vezes por ano, 64 mais 4, ou seja, 68 páginas. Em termos de conteúdo, também na tradição de antes, ou seja, diálogo norte-sul, promoção da paz, multipolaridade, neutralidade ativa, esses cânones espirituais. Mas também haverá algumas inovações. Então foi elaborado um conceito durante a virada do ano, que foi aprovado na Assembleia Geral da Associação de Editores da AG International Publicistische em 7 de janeiro. Isso inclui, como já mencionado, por um lado, a continuidade, mas ao mesmo tempo também inovações, especialmente no sentido de que buscamos uma profissionalização jornalística com o internacional e também uma expansão, principalmente fora da Áustria, na Alemanha e no restante do espaço de língua alemã. Portanto, queremos nos posicionar, a médio prazo, internacionalmente também, como uma revista de política externa para o espaço de língua alemã. E no contexto da profissionalização jornalística, um aspecto importante é que formamos uma equipe que não só se alinha politicamente com o International, mas também traz experiência jornalística. E como eu já disse, até agora, tudo dependia muito da pessoa do Fritz, o que merece grande respeito por seu compromisso e trabalho. Mas, ao mesmo tempo, há poucas pessoas em que é possível investir tantos recursos como o Fritz fez. Eu acredito que também faz bem à publicação colocar isso em ombros mais amplos. Então, mais pessoas na redação também, porque Fritz Ettlinger liderou esta revista com paixão por 40 anos, e agora vocês estão envolvidos em continuar a desenvolvê-la, de modo que esteja distribuída entre mais pessoas, pelo que eu entendo.
Exatamente. Então, a equipe já está formada. Também tivemos, na semana passada, a primeira reunião da nova redação. Posso falar algumas palavras sobre isso. Como disse, na Assembleia Geral da AG, o conceito foi aprovado. Fui nomeado o novo editor-chefe e haverá 2 editores-chefes adjuntos. Um deles é Herbert Maurer, que os leitores regulares do International já conhecem. Ele cuidou principalmente da seção de cultura e também assumiu muitos trabalhos de Fritz repetidamente. Então ele trabalha há muito tempo intensamente no International. Ele vem do jornalismo, tem décadas de experiência jornalística, remontando aos anos 80. E como segundo editor-chefe adjunto, Michael Wögerer se junta a nós. Michael, ou Mike, como é chamado, também tem experiência jornalística, trabalhou por 10 anos na agência de notícias austríaca APA, vem do que eu diria ser o espectro social-democrata de esquerda, e foi até 2023, por quase 10 anos, o presidente da Sociedade Austríaco-Cubana. Ele é, portanto, especialista em América Latina, o que significa que ele cuidará principalmente da área da América Latina na Internacional a partir de agora. Haverá uma nova pessoa, atribuída à redação-chefe, que cuidará das resenhas de livros. É um jovem historiador, também com intensa experiência jornalística de Duisburg, que através do trabalho com as redações de livros e em estreita coordenação com a redação-chefe, se assim se pode dizer, também será preparado para futuras atividades de redação-chefe. E Thomas Lehmann, que até agora fez o design gráfico, continuará fazendo isso. Isso significa que a aparência da International permanecerá a mesma à primeira vista, ou seja, ela continuará reconhecível. O importante em uma revista impressa é a aparência como fator de identidade. Isso permanecerá, mas também haverá inovações aqui, inovações graduais. Posso dizer isso agora. Apenas uma pessoa importante que se juntará é Eva Himmelstoss, uma revisora, ou seja, uma revisora profissional que trabalha há décadas para muitas editoras alemãs em Viena, como ProMedia Verlag, Mandelbaum Verlag e assim por diante. E ela fará a revisão final antes que os textos sejam enviados para o design gráfico. E talvez rapidamente ainda. Para os leitores, uma mudança importante em relação ao design gráfico é que Thomas Lehmann trabalhará gradualmente e suavemente na modernização do design. Isso inclui principalmente mais leveza, mais espaço em branco, mais imagens, o que também significa textos mais curtos. Portanto, o número de caracteres será drasticamente reduzido. Temos agora a primeira edição, que será lançada no início de março. Ela será lançada em 7 de março. Já está completamente concebida, e muitos autores conhecidos escreverão nela, e todos foram muito ativos. Todos disseram que é bom quando os textos ficam mais curtos, quando as redundâncias são removidas, e em troca, o visual também fica mais leve. Então, a seção internacional ficará um pouco mais leve e um pouco mais rápida de ler, e também os conteúdos poderão ser absorvidos um pouco mais rapidamente. Mas, em termos de conteúdo, a orientação permanece a mesma. Como você descreveria isso agora? A orientação permanece a mesma, como eu já disse. Será uma revista de política externa que se posiciona fora do mainstream político e externo do dia a dia. Então a International se posicionou conscientemente fora disso. Isso se desenvolveu devido às mudanças. Mas continua fortemente na tradição de onde Fritz vem, na tradição em que ele também fundou a International. E isso é promoção da paz, diálogo, um foco no Sul global. Mas não apenas. O foco no Sul global foi muito forte também, devido aos interesses de Fritz, também como presidente da Sociedade Austríaco-Árabe, muito influenciado pelo Norte da África e Oriente Médio. Queremos a partir de agora, no trabalho, inclusive na redação, e esse é um dos motivos pelos quais Mike Wögerer cuidará da América Latina, abranger mais todas as regiões do mundo.
Na nova edição, haverá também 2 artigos sobre a Europa Oriental-Rússia, 2 sobre a América Latina e 2 sobre a África. Isso significa encontrar um possível equilíbrio aqui para realmente publicar um meio de comunicação de política externa que, como já mencionei, também se baseia nos valores da antiga social-democracia austríaca e alemã ideológica. Como disse, promoção da paz, neutralidade, multipolaridade. Mas, ao mesmo tempo, os debates devem continuar ou talvez até se intensificar. Na edição atual, há esse debate sobre a neutralidade com 2 posições diferentes sobre o tema, e debates desse tipo devem continuar. Então, deve continuar sendo uma revista que também oferece espaço para debates controversos sobre temas de política externa. Isso significa não apenas relatórios sobre outras regiões do mundo, mas também sobre a Áustria, Alemanha e esperamos que no futuro mais sobre a Suíça, a política externa desses países, a política externa austríaca. E o que haverá na próxima edição? Como já mencionado, queremos nos posicionar mais fortemente como um meio de comunicação de política externa no espaço de língua alemã. Artigos regulares sobre a Alemanha. E haverá, por exemplo, na próxima edição, uma contribuição de um jornalista alemão sobre a política externa alemã após as eleições federais, já que a edição será publicada 2 semanas após as eleições federais. E então uma análise atual. Como será a política externa alemã após o resultado das eleições? Seja que for resultado da 23. Fevereiro será aparecer. E de forma geral, o público do International pode continuar a esperar que as análises sejam amplas, mas que declarações como as do Sr. Stoltenberg, de que armas são realmente o caminho para a paz, continuem a ser vistas de forma extremamente crítica pelo International, assim para a posição. Pode-se dizer assim, não é? Zur Positionierung, darf man so sagen, oder? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Das ist der Plan. De qualquer forma, sim, esse é o plano, e isso será visto na primeira edição. Haverá alguns novos autores, mas também uma forte continuidade dos autores anteriores. Wendelin Ettenauer, que tem escrito regularmente, escreverá sobre a política da UE em relação à Ucrânia, por exemplo. Leo Gabriel, que escreveu muito, abordará o papel dos BRICS na América Latina. Tamara Kamatovic escreverá sobre Donald Trump. Tamara Kamatovic wird über Donald Trump schreiben, George Hallermeyer über África, George Hallermeyer sobre a África. Continuará a coluna sobre o Oriente Médio de Helga Baumgarten. Karin Leukefeld escreve sobre a situação na Síria a partir de Damasco. Isso significa que muitos dos autores já conhecidos continuarão a ser encontrados na International. Estive em contato com quase todos ou muitos dos autores anteriores. Não há nenhum autor que não tenha recebido positivamente os novos desenvolvimentos. E também, não há nenhum autor que tenha dito que não quer continuar escrevendo para a International. Isso é muito bom. Estou feliz em ouvir isso, porque para os ouvintes e espectadores que não estão familiarizados com a International é uma das poucas revistas que ainda ofereceu asilo a vozes e interpretações alternativas dos acontecimentos mundiais no espaço alemão. Então, bons analistas, bons acadêmicos, que, no entanto, porque essas opiniões não eram mais procuradas, não foram mais publicados em outras revistas. E, portanto, essa abordagem alternativa e realmente orientada para a paz é, na minha opinião, extremamente importante. Posso talvez perguntar a sua opinião sobre como você interpreta a mídia de língua alemã, ou seja, Áustria, Suíça, Alemanha, no contexto da política externa. Na minha opinião, é extremamente triste como, de maneira uniforme em muitos jornais, especialmente nos diários, a política europeia, e em particular as relações com a Rússia e com a China, estão sendo simplesmente direcionadas por uma perspectiva de guerra. Você também vê dessa forma? Siehst du das auch so? Ja, auf jeden Fall. Sim, com certeza. Então não apenas jornais diários e semanais, eu diria. Essa linha clara de que mais guerra é melhor é basicamente apresentada de forma crítica.
Ainda me lembro quando, em outubro de 2023, a revista semanal austríaca Profil simplesmente postou um míssil israelense voando para Gaza e escreveu: "Estamos em guerra." Nós estamos em guerra. Sim, nós. Quem somos nós? Nós, austríacos, estamos em guerra contra Gaza. Ou nós, cines de valores ou seu estamos sempre achado. Ou quem é esse na final? Mas esse nós é simplesmente usado e estamos em guerra. E isso é bom e necessário. Und wir sind im Krieg und das ist gut und notwendig. Und wenn man sich außerhalb, E quando você se posiciona fora dessa narrativa, mesmo que diga que negociações de paz são boas, então sim, se você diz isso em relação à Ucrânia, é considerado um defensor de Putin. E se você diz isso no contexto de Gaza, então dizem que o Hamas começou. Pessoalmente, acho isso absurdo, mas também assustador, porque nós na Áustria tínhamos o papel de local de negociações de paz e neutralidade, que era um dos fatores de identidade da Segunda República. Agora, em maio, temos 70 anos de Estado, 70 anos de neutralidade. Isso será publicado na nossa segunda edição deste ano, na edição de maio-junho, onde esses aniversários e a questão da neutralidade terão um espaço especial. E isso foi o que deu identidade à Áustria, por muito tempo. E uma frase que eu ainda queria dizer: o espaço para negociações de paz, que Viena foi por muito tempo, com a sede de muitas organizações internacionais, foi completamente abandonado. Atualmente, ao olhar para a mídia, há conversas de que talvez em Bratislava devam ocorrer negociações de paz e tudo mais, mas o papel da Áustria foi completamente perdido. Die Rolle von Österreich ist völlig verloren gegangen und gleichzeitig, wenn du auch heute sagst, ja, e ao mesmo tempo, quando você diz hoje sim, por que a Ucrânia não pode ter um status neutro, semelhante ao da Áustria após a Segunda Guerra Mundial? Dizem que você quer colocar em risco a independência e a soberania da Ucrânia. Mas ao mesmo tempo, parte da identidade austríaca é que a neutralidade foi o que criou essa soberania para a Áustria. E se você seguir o mesmo argumento, sempre me dizem que você é contra a Ucrânia, que quer que a Ucrânia seja quebrada e se torne dependente da Rússia. As mesmas pessoas que antes apoiavam a neutralidade austríaca. Dieselben Leute, die österreichische Neutralität früher unterstützt haben. Kannst du dir das erklären? Denn das ist eine riesengroße... Você consegue explicar isso? Porque essa é uma questão enorme, não só para a Áustria, mas para toda a Europa. Como conseguimos nos inserir mentalmente em um esquema de bem-mal, amigo-inimigo, a ponto de qualquer oposição à narrativa dominante, de que a guerra é o caminho para resolver o conflito, ser automaticamente considerada pró-Putin, pró-Rússia. Isso é um desvio ideológico muito grave. Eu ainda não entendo, mas você também é jornalista. Você já viu no jornalismo como essas bolhas epistêmicas funcionam? Que o jornalismo de alguma forma se mantém dentro dessa ideologia, ou grandes partes dela, e felizmente está posicionado fora disso internacionalmente. Como é que tantos acabam dentro desse círculo e continuam produzindo essa narrativa, especialmente na neutra Áustria? Wieder dieses Narrativ produzieren, gerade im neutralen Österreich. Ich meine, es gibt ja jetzt nicht eine Antwort darauf. Acredito que não há uma única resposta para isso e um único motivo pelo qual isso se desenvolveu. São naturalmente várias linhas de desenvolvimento que se juntam. Mas acredito que uma muito importante é, se olharmos para o jornalismo, como você já disse, o jornalismo é uma bolha. E como jovem jornalista, você quer fazer parte dessa bolha. E dentro dessa bolha há uma pressão enorme, também através dos canais de mídia social. Então, também esses ataques conscientes de jornalistas a outros jornalistas dentro da bolha das mídias sociais. Quando alguém escreve algo diferente, quando alguém faz uma entrevista sobre um tema onde são defendidas outras opiniões, surge imediatamente a pressão da bolha das mídias sociais. Também a pressão dentro das próprias redações. E acredito que o grande problema por trás disso, como sei de muitos colegas, é a precarização. Ao quê? A precarização do jornalismo. Que simplesmente quase nenhum jornalista e quase nenhum novo jornalista está mais empregado. Quase todos são freelancers, semelhante ao que acontece na ciência.
E eu conheço muitos colegas que também trabalham para a radiodifusão pública que dizem eu vejo isso de forma diferente. Mas eu não posso dizer isso, senão não recebo mais trabalhos. E há também muitos exemplos, inclusive da Áustria, de pessoas que não recebem mais trabalhos. Principalmente desde 24 de fevereiro e novamente desde 7 de outubro de Ucrânia, Gaza. Dann nochmal seit dem 7. Oktober 23, also Ukraine, Gaza. Ich meine, öffentlich-rechtlicher Ö1, da ist mehr als die Hälfte. A emissora pública Ö1, mais da metade do conteúdo é produzido por colaboradores independentes, com honorários muito baixos. Essas pessoas vivem de um programa para o outro. E quando a pressão se torna muito forte, ou mesmo o medo, o que vejo muito é a autocensura. Desde o início, prefiro não relatar nada sobre a Ucrânia, em vez de dizer algo errado e não receber mais encomendas. Então, essa autocensura. E eu acredito que tudo isso está muito relacionado com o aperto econômico cada vez maior do jornalismo. Des Journalismus zusammen. Nicht nur Journalismus, in anderen Bereichen, auch in der Wissenschaft ja genauso. Não apenas no jornalismo, mas também em outras áreas, como na ciência, vê-se da mesma forma, onde a ciência crítica simplesmente tem cada vez menos recursos. E às vezes de outros países europeus, olha-se um pouco com inveja para a Suíça, porque lá com o Fundo Nacional Suíço, aparentemente há mais recursos do que em outros países. Da Suíça, provavelmente também se pensa que há poucos recursos, mas ao mesmo tempo da Áustria, sempre se olha com uma pouco de inveja para a Suíça. E assim o caso de Britzesteinissen steht. Verengt sich halt der Meinungskorridor sehr stark. Então, conseguimos realmente construir um sistema. E quero dizer, isso também se repete na Alemanha, se repete em outros países, no qual essa economia gig, que se desenvolveu nos últimos 10, 15 anos, contribui para essa espiral, onde a bolha se comporta de maneira cada vez mais coerente, ou seja, de forma mais uniforme, e depois marcha em uma direção, resultando em um passo sincronizado. Mais do que antes, quando os jornalistas ainda eram empregados fixos e tinham um pouco de segurança no emprego e podiam se arriscar um pouco mais. Sim, com certeza. E esse é justamente o problema em países pequenos como Áustria e Suíça, onde se torna mais difícil encontrar alternativas que permitam sobreviver. Claro que existem alternativas para publicar, mas delas não se pode viver, pois os honorários são extremamente baixos e fica cada vez mais difícil gerar uma renda mensal razoável para pagar as contas. Naturalmente, na Alemanha é parcialmente mais fácil. Um exemplo conhecido é Patrick Bart, que trabalhou por muito tempo para a SBR e NDR. Ele relatou muito sobre o leste europeu, esteve no leste da Ucrânia, esteve no Donbass, relatou de lá, não se posicionou de nenhum lado, mas tentou trazer reportagens de ambos os lados. Um de seus livros também se chama De Ambos os Lados da Frente. Bem, e agora ele não recebe mais encomendas dos grandes meios de comunicação, dos principais meios de comunicação, da mídia tradicional, nem da radiodifusão pública. Ele está na situação afortunada de que a Alemanha é um mercado enorme. Isso significa que uma pessoa como ele ainda encontra sorte. Ele publica livros excelentes pela editora West End, escreve para diferentes meios de comunicação que ainda aceitam suas reportagens. Mas isso também se deve ao grande mercado. Em países pequenos como a Áustria, é muito mais difícil, onde esse mercado alternativo de tal tamanho não existe. Essa é uma observação importante, que não estamos em um ponto em que não se pode mais expressar opiniões alternativas. Pode-se expressá-las, mas então se é ostracizado pelo sistema, ou seja, pela maquinaria. Esse é um processo relativamente orgânico, do qual ainda me pergunto como podemos nos livrar melhor, porque, curiosamente, é por isso que canais do YouTube como este funcionam,
a necessidade de reportagens que se alinhem com a realidade da política internacional, ou, no pior dos casos, com a realidade do campo de batalha, está presente. As pessoas querem saber o que está acontecendo, enquanto essa bolha de jornalistas epistemológicos faz com que tudo o que não é aprovado seja simplesmente ignorado, e às vezes, por meses, se espalhe um absurdo pelo mundo, como: sim, há 20.000 soldados norte-coreanos na Ucrânia, dos quais ainda não existe uma única foto. Mas isso é simplesmente aceito e cortado porque é a boa opinião. Que o jornalismo de opinião também leva a um afastamento da realidade. Mas a necessidade do público, ou dos leitores, por realidade, ainda está lá. Vocês acham que isso vai se resolver? E você vê rupturas nesse corredor de opinião jornalística cada vez mais estreito? Ou isso vai se intensificar? Sowohl als auch. Ich glaube, es wird sich weiterhin verstärken. Tanto quanto. Eu acredito que isso continuará a se intensificar, porque a situação política e as contradições também estão se agravando. A situação geopolítica está se agravando. A importância da Europa está diminuindo e, por isso, isso se intensificará. Eu acredito que os conflitos também se intensificarão, tanto geopoliticamente quanto no cenário midiático. Mas, ao mesmo tempo, acredito que o processo de dissolução disso também não pode mais ser interrompido. Porque, com essa intensificação no cenário midiático, só há uma opinião. Apenas uma opinião é permitida ou apresentada. Isso faz com que muitas pessoas se afastem dos meios de comunicação clássicos. Cada vez menos pessoas os consomem, porque não veem mais seus interesses e pontos de vista refletidos ou não acreditam mais que haja uma cobertura objetiva. Der Meinung sind, dass hier objektiv berichtet wird. Das ist ja ein ähnlicher Prozess, den man schon früher Esse é um processo semelhante que já começou antes, com o afastamento da política e dos partidos políticos. Existem diferentes terminologias que podem ser usadas para isso. No ano passado, resenhei um livro, traduzido para o alemão pela editora Promedia, que chamei de pós-política. Mas há diferentes termos para esse processo, esse afastamento. E por muito tempo tentou-se explicar isso como uma despolitização da população. Mas eu não vejo isso como uma despolitização da população, porque em parte é também um ato político consciente, o afastamento da política em si como um ato político. Exatamente, ou eu nem diria afastamento da política, mas afastamento da política partidária. Weil auch wenn man sich ja anschaut, in Österreich, Porque também, se olharmos para a Áustria, 80% da população, essa foi também a última pesquisa do outono, 80% da população é a favor da manutenção da neutralidade. São contra uma ligação mais estreita com qualquer aliança militar. De forma semelhante, em outubro, novembro, saiu um grande estudo da Spiegel. A Spiegel que proclama o quanto se deve apoiar militarmente através de Israel e da Ucrânia. Toda semana na capa tem algo sobre isso. E aí vem o tema das entregas de armas, para proteger nossos valores e nossas liberdades. E mais guerra, para que possamos viver pacificamente na Alemanha e assim por diante. E então sai esse grande estudo da Spiegel, onde quase 70% dos entrevistados dizem que são contra as entregas de armas. Isso significa que essa insistência em uma posição também não funciona mais. E mesmo na Áustria, não há um partido que defenda abertamente a neutralidade. Temos alguns partidos como os social-democratas, que não dizem mais nada, e o EVP, que de alguma forma também tenta evitar o tema. Depois temos os partidos menores, que dizem abertamente que a proteção da neutralidade contra Putin não é uma prioridade. E se não participarmos ativamente dos grupos de batalha da UE ou da OTAN, em breve, Putin estará em algumas semanas diante de Viena. Isso é dito abertamente por partes dos verdes e dos liberais neos. E sim, atualmente o FPÖ está tentando se posicionar como defensor da neutralidade. Então, seu partido de direita, seu partido conservador de direita. Exatamente, exatamente. Fingindo ser defensores da neutralidade.
Mas eu digo fingindo, porque historicamente o FPÖ era na verdade o partido pró-OTAN. Até o início dos anos 2000, era claramente o partido pró-OTAN. Naquela época, a posição do EVP, ou seja, dos conservadores, e dos social-democratas, era a manutenção da neutralidade. E o FPÖ era contra. Contra a posição desses partidos estavam os apoiadores clássicos. Fritz Edling também mencionou repetidamente em suas entrevistas que até o início dos anos 2000, o FPÖ era o partido pró-OTAN. Agora, os outros partidos abandonaram essa posição clara, e o FPÖ aproveitou essa oportunidade. E isso funciona. É convincente para muitos eleitores. Não estou dizendo que é convincente porque eles mudaram de posição tantas vezes em sua história. Mas uma posição clara e consistente que reflete o que a população deseja, e isso também se reflete nas pesquisas, não é representada por nenhum dos partidos parlamentares, por nenhum sequer. E esses são desenvolvimentos muito semelhantes. Você mencionou no início que fiz meu doutorado sobre o conflito na Irlanda do Norte. Vivi por muito tempo na Irlanda, ainda acompanho intensamente o debate político na Irlanda e ainda estou lá. E, na verdade, é quase exatamente o mesmo na Irlanda, com a questão da neutralidade. E também com a população. Pesquisas do Irish Times. No Irish Times, que é o grande jornal de qualidade na Irlanda, e eles fizeram algo muito interessante. Eles imediatamente mudaram para uma postura de guerra após 22 de julho. Em fevereiro, sim, precisamos fazer tudo o que for possível para apoiar a Ucrânia militarmente, e publicamos pesquisas semanais sobre como a população vê isso. E então, um ano e meio depois, ainda 80% da população era contra o envio de armas, contra o apoio militar da Irlanda à Ucrânia, apenas enviando ajuda humanitária e nada mais, mantendo a neutralidade. Esse ainda era o resultado da pesquisa do Irish Times após um ano e meio, o que levou ao seu encerramento. Então essas pesquisas semanais, agora não há mais pesquisas desde o verão. Acho que em algum momento de 2023, o Irish Times então foi um pouco assim, ok, não adianta. Ainda são 80%, diferente do que escrevemos. Vamos deixar para lá. E agora não há mais pesquisas. Isso me dá esperança, que há uma boa parte da população que entende intuitivamente que a guerra não é o caminho para a paz, mas sim o diálogo e a diplomacia. Mas é interessante que, no momento, na Europa em geral, seja neutra ou não, estamos em um processo nos países em que a política reflete muito mal as opiniões e o espectro de visões da população e as filtra mal para cima. Und schlecht filtert nach oben. Und das zu kompensieren, dann der Journalismus... E para compensar isso, o jornalismo começa de maneira semelhante a desenhar uma imagem idealizada da realidade para apoiar certos processos políticos. Mas isso acaba por revelar cada vez mais as dissonâncias, ou melhor, essa incoerência, porque uma boa parte da população vê que sua própria opinião, ou esses 80%, não são representados nem na política, nem na mídia. E que assim, política e mídia estão cavando sua própria cova. A questão é simplesmente se a cova política vem antes ou a cova de um ataque nuclear para o qual estamos nos movendo. Exatamente, vejo isso da mesma forma que você. E isso nos leva de volta à sua pergunta original. Ou seja, acredito que haverá um endurecimento, também um estreitamento do corredor de opinião, devido à intensificação dos conflitos, que se acirrarão não apenas no nível geopolítico, mas também nos partidos e na mídia. E isso leva a um maior afastamento da mídia. Ou seja, como você diz, eles estão cavando sua própria cova. E já se vê os processos avançando. Especialmente as publicações que antes se autodenominavam liberais de esquerda, estão em uma crise enorme. In einer enormen Krise, ja. Also die Auflagenzahlen der Taz zum Beispiel, ja. Ich kann mich noch erinnern, die Taz... Os números de circulação do Taz, por exemplo. Eu ainda me lembro, o Taz simplesmente colocou, em fevereiro de 2022, na capa, uma enorme bandeira da Ucrânia sem comentários. E isso já se torna essa palavra famosa que você já mencionou, que eu acho muito problemática. A postura.
Precisamos mostrar postura. E você ouve isso o tempo todo, especialmente dos jornalistas liberais na Áustria. Postura. Precisamos mostrar postura agora. É muito importante mostrar postura. O que é essa postura? Essa postura é a narrativa pró-OTAN transatlântica ocidental. Isso é postura. Das ist Haltung. Ich finde eigentlich, Haltung ist bedingungslos für Frieden. Acho que, na verdade, ter uma postura é defender incondicionalmente a paz. É isso que eu quero. Mas quando se fala de postura no jornalismo, isso significa, na verdade, repetir o que os poderosos no Ocidente dizem. O que antigamente era exatamente o oposto, o motivo pelo qual publicações como a TASS foram fundadas a partir do movimento de 68, justamente para serem um meio crítico. Mas aqueles que mais se inclinaram para o apoio à guerra são os que agora vemos mais em crise. E a TASS já anunciou que vai suspender sua tiragem impressa. Mas veja bem, eu sorrio ou rio, na verdade, porque é triste e também muito perigoso, e não é uma boa situação em que estamos. Mas o fato de que esses jornais falam o tempo todo sobre passarmos por tempos difíceis, e agora apoiar o jornalismo de qualidade, e depois atribuir tudo isso às evoluções digitais e às pessoas que não se informam mais como deveriam. Que falta a essas pessoas o intelecto para perceber que é a própria mudança, a própria incapacidade de olhar para todo o sistema, que então desenvolve uma narrativa contrária para justificar seu próprio fracasso. Isso me diverte, mas sofremos muito com isso. Sim, sofremos muito com isso, mas eu entendo. Então Sim, quando você diz que isso te diverte, sim, sofremos muito com isso. Mas também me diverte muitas vezes, e às vezes só temos a chance de encarar tudo com um pouco de humor, porque a situação talvez já seja tão difícil. Mesmo que levemos com humor, provavelmente não poderíamos imaginar há alguns anos que estaríamos em uma situação como a que o mundo se encontra atualmente. E já houve muitas outras situações difíceis. E eu só penso que estou feliz que os políticos que estão no comando hoje não estavam, por exemplo, durante a crise dos mísseis de Cuba, porque certamente não teria sido resolvida pacificamente. Concordo absolutamente com você. E estou feliz que vocês existam. Que exista o International, a revista, que exista uma contracultura, que possamos também divulgar essa contracultura nas mídias sociais e na imprensa. Onde se pode assinar o International? Para onde as pessoas devem ir para fazer uma assinatura? Sim, assinaturas são naturalmente as melhores, porque permitem o financiamento a longo prazo do International. É mais fácil na página inicial, international.org.at, e lá, no canto superior direito da barra de menu, há o item de menu Assinaturas, onde você pode solicitar uma assinatura. Existem diferentes opções, começando com 40 € para a versão impressa. Também há assinaturas digitais, 40 € para a versão impressa por um ano, um preço muito acessível para o país, um pouco mais para fora da Áustria, devido aos custos de envio. O que também temos para apoiadores, e isso provavelmente nos ajuda mais no momento, porque com essa nova concepção, nova estrutura, também surgem custos. Custos únicos, como mudança de escritório, novo site online. Então, para nos colocar financeiramente em bases saudáveis a longo prazo, estabelecemos a possibilidade de assinaturas de apoio. E um dos objetivos das assinaturas de apoio é no futuro também pagar aos autores que escrevem para nós honorários de mercado. Embora eu diga de mercado, o mercado atualmente é muito pequeno. Não podemos nos dar ao luxo de pagar altos honorários, mas queremos pagar regularmente honorários aos autores, o que até agora nem sempre foi o caso. Exatamente por causa do motivo que você mencionou logo no início. Eram autores que não tinham outra oportunidade de publicar, porque o corredor de opinião se estreitou tanto.
porque suas opiniões críticas não encontram mais uma plataforma de publicação no espaço de língua alemã. Que se dê a eles uma oportunidade de continuar escrevendo, de continuar recebendo honorários, para que possam viver um pouco disso e não precisem abandonar sua atividade crítica e jornalística. Com parte dos fundos das assinaturas de apoio, queremos também oferecer suporte, principalmente a jovens autores. Esperamos esse é o objetivo a partir do próximo ano, que possamos talvez fazer investimentos maiores em pesquisa quando um autor viaja para uma região do mundo sobre a qual não se relata nada no espaço de língua alemã, que possamos financiar essas viagens de pesquisa. Esse é o objetivo das assinaturas de apoio. Com as assinaturas de apoio, você apoia exatamente esse jornalismo crítico sobre o qual falamos agora, que está se tornando cada vez mais difícil de promover no espaço de língua alemã. O verdadeiro jornalismo crítico, o jornalismo crítico que também se questiona e que não simplesmente reproduz a propaganda pró-guerra do mainstream. Minhas senhoras e senhores, international.org.at, apoiem a revista. Nós também fazemos isso. Dieter Heinrich, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado pelo convite. Vielen Dank für die Einladung.